Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia a todos. Seguimos cada um na sua casa e acompanhando as movimentações da polícia, especialmente em Atibaia. Foi onde ocorreu a prisão de Fabrício Queiroz, policial militar aposentado, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Queiroz vem sendo investigado já desde que o Estadão revelou, no final de 2018, movimentações atípicas nas contas dele de R$ 1.200.000. A investigação trata de um suposto esquema de rachadinhas em que funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, a outros investigados, devolviam salários para os parlamentares aos quais serviam. O senador Flávio Bolsonaro sempre negou essa acusação. E Queiroz ninguém sabia onde estava, e agora foi preso em Atibaia por ordem da Justiça do Rio, veio para a capital paulista, trazido pela Polícia Civil, fez exame de corpo de delito e depois já se dirigiu para o Campo de Marte, embarcando num helicóptero em direção ao Rio de Janeiro. A prisão é preventiva, ainda não há detalhes de quando ele será ouvido em depoimento, já que até agora isso não ocorreu porque ele alegou motivos de saúde. E há pouco o senador Flávio Bolsonaro, pelo Twitter, se manifestou dizendo que está tranquilo em relação a isso, que a verdade vai prevalecer e que tudo isso é para atacar Bolsonaro. Nós acompanhamos toda a cobertura e você tem os detalhes lá no portal do Estadão. Essa quinta-feira segue, como uma continuidade, uma semana difícil para o presidente Bolsonaro, com prisão de ativista, com quebra de sigilo bancário de aliados, de primeira hora. E hoje também vai ser retomada a sessão que se decide sobre o prosseguimento do chamado inquérito das fake news. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou uma maioria de votos na constitucionalidade do processo aberto no ano passado por iniciativa do próprio tribunal, a fim de apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros. 8 dos 11 ministros já votaram a favor da validade do inquérito. Faltam os votos de Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e o do presidente Dias Toffoli. Destaque também para a nossa cobertura sobre a pandemia do novo coronavírus, os efeitos dela, óbvio, na vida, na saúde, mas também na economia. O consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, divulgou hoje de manhã uma atualização de dados com 46.679 mortes, 15 a mais em relação ao balanço consolidado de ontem à noite. O Brasil caminha aí para 1 milhão de casos, está com 960.640 casos confirmados, e lembrando que nos últimos dias, a cada dia, são mais de 30 mil novos casos confirmados. E um novo balanço sai 1 da tarde, o consolidado às 8 da noite, que é um balanço do consórcio de imprensa, que reúne Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL. E na economia, o Banco Central divulgou a prévia do PIB, o IBC-BR, Índice de Atividade Econômica, do mês de abril, mostrando uma queda de 9,73%. Não é o PIB oficial, mas dá uma sinalização do tamanho do tombo na economia brasileira em tempos de quarentena. O ministro Abraham Weintraub revogou uma portaria do MEC que exige que as universidades federais promovam a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. O texto contra as cotas vale a partir de hoje, quando são altas as expectativas do ministro deixar o cargo. Ainda na área da educação, USP, Unicamp e Unesp decidiram que as aulas voltarão em agosto à distância e que provavelmente todo o segundo semestre será feito de maneira remota por causa da preocupação com o novo coronavírus. As 3 universidades têm mantido laboratórios funcionando, mas quase 100% das disciplinas teóricas já são ministradas online. O Brasil, aliás, segue uma tendência de outras instituições. Diante de uma nova onda, uma segunda onda de infecções de coronavírus, universidades dos Estados Unidos e da Europa anunciaram que as aulas remotas devem continuar até, pelo menos, o fim do ano. E o futebol está de volta. Depois de 3 meses, vai ocorrer hoje o reinício do futebol, pelo menos no Rio de Janeiro, com um jogo às 9 da noite entre o Flamengo e o Bangu, no Maracanã, vazio, sem público, pelo Campeonato Carioca, o primeiro a ser retomado. Só que tem muita polêmica, porque Botafogo e Fluminense não concordam com a retomada do campeonato, querem até discutir na justiça
o direito de não retornar ao campeonato sem que sejam punidos. A gente acompanha tudo isso. E também tem a volta aos treinos do futebol paulista, anunciada ontem pelo governador João Dória. A partir de 1º de julho, os clubes da Série A do Campeonato Paulista podem voltar aos treinos, só que isso gera reclamações dos próprios clubes e também da Federação Paulista de Futebol, que acham que a decisão vem muito tarde, que os treinos já deveriam ser retomados agora e não somente a partir de 1º de julho. E a máscara virou um item obrigatório, mas isso deve mudar a maneira com que a gente vai se comunicar? De acordo com alguns psicólogos, antropólogos e especialistas ouvidos pelo Estadão, o ser humano já usa, no sentido metafórico, máscaras sociais, de acordo com os papéis que desempenha na família, no trabalho, em relacionamento com amigos, o que inclui a forma de falar, de se vestir. E elas devem ou servem para preservar a individualidade e também para a proteção de um ambiente desconhecido. Agora, com o acessório concreto, obrigatório, haverá mais uma camada que vai encobrir as nossas expressões e pode separar as pessoas em novos grupos. Essa reportagem também traz um manual de como identificar pelos olhos quando alguém está sorrindo, quando alguém está sendo irônico ou está triste. Uma reportagem especial bem bacana que a gente convida você a ler, tanto nas plataformas digitais. Tem até os desenhinhos lá das expressões, você vai poder conferir. Estes e outros assuntos estão nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até sexta.